Boa noite a todos. Graças a Deus aos irmãos que estão aqui conosco, também aos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Sejam todos bem-vindos ao culto dessa noite, em adoração ao nosso Deus. Gostaria de lembrar os irmãos que, por favor, coloquem seus aparelhos no modo silencioso ou estejam desligando eles para que o irmão possa ter toda a sua atenção voltada para o que é mais importante nesse momento, que é a adoração ao nosso Deus. Além disso, vamos juntos falar o nosso versículo que nós temos repetido. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 14. Nosso primeiro hino, hino 371, lutar por Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Querido Deus, obrigado. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua casa. Privilégio grandioso que nós contamos de termos um lugar onde nós podemos cultuar ao teu nome. Nós sabemos que não é esse templo que faz com que nós tenhamos acesso a ti, mas nós sabemos também o quão importante para o Senhor é que nós estejamos juntos em adoração ao teu nome. E agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter um lugar e assim possamos cultuar o teu nome, Pai. Obrigado mesmo porque o Senhor providenciou esse local especial para nós e que mais pessoas possam estar se congregando a esse local, que não para o aumento desta igreja, mas para a glória do teu nome ser cada vez mais conhecida onde nós vivemos, ó Pai. Obrigado mesmo por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Temos muito ainda a melhorar, mas agradecemos muito, Pai, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas e tenha cada dia nos transformado mais e mais à imagem do teu Filho
e que nós estejamos sempre dispostos a ouvir tua voz e a falarmos contigo em oração, Pai. Abençoa tudo que nós fizermos aqui, que o Senhor possa receber como adoração diante do teu trono de graça, Pai. Louvamos a ti por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a colocar-se em pé para juntos fazermos a leitura da palavra. Leitura que se encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 12. Ezequiel, capítulo de número 12. E eu vou estar lendo nessa noite do versículo 1 até o versículo 13. Então, Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles, para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede, à vista deles, e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, e às escuras a transportarás. Cobre o rosto, para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia, levei para fora a minha bagagem de exílio. Então, à tarde, com as mãos, abri para mim um buraco na parede, e às escuras saí, e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Esta sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim se lhe fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem, e às escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para os seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morrer ali. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Deus é incansável em nos avisar sobre o que está acontecendo, mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Que nós possamos estar sempre atentos ao que Deus está querendo nos ensinar. Vamos para os avisos da semana, projetados ali. Então, cultos dominicais, ainda os únicos cultos que nós temos que são presenciais. Então, domingo pela manhã, 9 horas, escola dominical e culto. E domingo à noite, o culto vespertino, às 18 horas, o culto vespertino. Então, 9 horas e 18 horas. Esses cultos também são transmitidos pelo nosso Facebook online e depois são postados posteriormente no YouTube para que quem não tenha Facebook possa acompanhar, além do culto de quarta-feira, que é o único culto que ainda continua exclusivo no modo online. Então, que vai tanto na quarta-feira às 20 horas no Facebook ao vivo. Se assistir depois, pode ser no Facebook ou pode ser no YouTube, que estão sempre sendo disponibilizados os nossos cultos. Ok? Então, creio que sejam esses nossos avisos. Queria convidar o irmão Eduardo
por favor, chegasse à frente para fazer o recolhimento dos dízimos, das ofertas e da promessa de fé. E juntamente com o recolhimento das ofertas, nós vamos cantar o hino de número 72. Creia em Deus, hino 72. Mas primeiro o irmão Eduardo vai orar por nós. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós lhe damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai amado, pelo seu amor, graça e misericórdia para conosco. Lhe damos graças, Senhor, pelo descanso da tarde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, suprindo assim todas as nossas necessidades, Senhor. Pedimos, Pai amado, que o Senhor trabalhe em nossos corações, agora nós possamos nos alimentar espiritualmente por meio da sua palavra. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos colocar em nossos corações todos os teus ensinamentos e assim, Senhor, que nós também sejamos praticantes, Senhor, de teus ensinamentos às nossas vidas que lhe pertencem. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão em casa, não podem estar em nosso meio, o Senhor assim sabe, conhece as suas necessidades, as suas dificuldades, os teus cuidados, suprimento para com eles. Também, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe tudo que vai ser apresentado hoje à noite, a sua palavra, ensinamento e tudo mais. E pedimos, Pai, que o Senhor assim abençoe a oferta de promessa de fé, possa ajudar na sua obra, no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. 72. Pastor Guilherme, pela ajuda. As crianças podem descer nesse momento para o seu culto. E nós que aqui ficamos, vamos para o tempo da palavra nessa noite. Eu me senti bem rígido na primeira parte do culto. Muito tempo sem fazer o que estava fazendo aqui, né? E especialmente esse segundo hino era bem difícil para cantar, focado, né?
em acertar as notinhas, mas ainda assim, como eu disse para algumas pessoas já, eu não consigo mais cantar hinos sem que cada palavrinha daquele hino faça muito significado para mim. Sem que eu preste atenção realmente na mensagem que está sendo da minha voz. Tudo bem, às vezes a gente projeta uma voz, faz um som sair da sua boca, mas aquilo não entra no seu coração, não entra na sua mente. E hoje em dia, tudo isso faz muita diferença para mim. Muita diferença mesmo. E eu queria convidar os irmãos agora para abrirmos nossas Bíblias para o Salmo 77. 77. E eu gostaria de dizer que bom é estar aqui, irmãos. Que bom é estar aqui. E eu acredito que talvez essa vai ser como se fosse uma frase inicial para mim, agora sempre que eu tiver a oportunidade de pregar, porque eu valorizo muito, muito, muito essas oportunidades. Não que antes eu não achasse que tivesse valor algum, mas quando te tiram algo, né? A gente acabou de ler Ezequiel falando, olha, faz isso como quem vai para o cativeiro. E a gente sabe de salmos que falam sobre aqueles que iam para o cativeiro e como eles não tinham nem ânimo para cantar, né? Como é que nós vamos entoar salmos, visto a situação que nós estamos enfrentando? E hoje em dia eu vejo quão é precioso estar aqui nesse local. Como eu disse na oração, não são essas paredes que santificam nós estarmos diante de Deus. Você pode vir para cá com a vida completamente errada e essas paredes não vão mudar a tua vida, mas Deus tem um lugar muito especial dentro do plano dele para esse local que nós chamamos de igreja ou de templo, onde nós adoramos a Deus, e nós, como igreja, isso sim, nós adoramos ele, e ele tem um cara muito especial. Ele sempre teve prazer no ajuntamento dos santos. Tanto prazer ele tem que um dia ele vai juntar todos os seus santos junto com ele lá no céu. Então esse é o grande prazer dele, é ter todo mundo junto. E se nós temos um lugar que a gente deve estar junto e pode estar junto, esse lugar tem que ser valorizado, tem que ser apreciado como algo muito, muito, muito importante para nós. E o Salmo 77, como eu disse no domingo passado, quando a gente teve aquele culto maravilhoso, e os irmãos não têm, de novo, noção do quanto as pessoas têm falado conosco por causa de muitas e muitas coisas que nós temos vivido, tais como o culto que nós tivemos no domingo passado. Nós tivemos muitas oportunidades de ver pessoas falando que assistiram, que choraram conosco durante todos esses tempos. Pessoas que disseram, eu não conheci sua esposa, mas através do que as pessoas disseram dela, eu pude ter uma noção de quem ela realmente foi. E a gente eu passei sexta e sábado lá no lugar onde a Lu foi sepultada, com os avós dela, e eles, em uma só voz, diziam que choraram muito e se emocionaram muito com tudo, mas a nossa oração principal é que eles possam ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Eles possam ter esse encontro que mude a vida deles, que faça eles novas criaturas e que eles possam ter o prazer de saber que em breve também verão a sua neta novamente lá na glória, não somente os avós, como os tios, primos e assim por diante. E sabe, irmãos, esse período que nós vivemos, né, de 1 ano e 4 meses com a Lu enfrentando câncer, fez com que nossa vida tivesse sido colocada numa perspectiva muito diferente. A gente começou a perceber o quanto a gente, às vezes, se importa com coisas que têm importância alguma. Ou mesmo que você não se importasse tanto assim, você olha para aquelas coisas hoje em dia e fale, de que me vale? De que me vale? Na minha família ali, e quando eu digo minha família, não é todos da minha família que me chamam assim, mas na minha família menor, como eu gosto de me referir, são meus pais, minha irmã, era a Lu, era o Lucas, a Dona Elaine, eles não muito, mas a minha parte daqui, né?
eles têm um apelido carinhoso para mim, que é Kiko. Eles dizem que eu sou o Kiko. Não por causa das minhas bochechas grandes, mas porque eu sempre tenho alguma coisinha. Porque se você assistiu os Chaves, você sabe que o Kiko sempre chegava com uma bola gigante lá e assim por diante, e os outros não tinham nada, e o Kiko tinha. Então, por exemplo, se for na minha casa, você vai ter um aparelho específico para fazer os bolinhos ingleses. Eu não preciso fazer o bolinho inglês num forno com as forminhas. Não, eu posso colocar no meu aparelhinho, assar os bolinhos ali e comer. Eu tenho um aparelho para assar pizza. Eu tenho essas coisas na minha casa. Tudo ganho, eu não comprei nada disso, mas eu tenho, né? E por causa disso eu fiquei conhecido como Kiko, porque eu tenho essas coisas na minha casa e hoje em dia eu falo, né? De que me serve tudo isso? Qual o valor de ter essas coisas? Então a vida começa a ganhar muita perspectiva. E o livro de Eclesiastes, capítulo 7, não vou pregar lá, mas só para citar esse texto, ele vai dizer que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa, onde há alegria. Porque na casa onde há luto, você tem a perspectiva correta da vida. E é isso mesmo que é verdade. Olha, se tem um livro que você pode ler e que deve ler, é o livro de Eclesiastes, porque muitas vezes nós temos uma perspectiva errada sobre a vida cristã, porque nós pensamos, a vida cristã é igual você fazer as coisas certinho, Deus vai te abençoar. Você vai ler os Salmos, vários Salmos vão falar isso. Faz isso, vai ter esse resultado. Faz aquilo, faz o resultado. Você vai ler Provérbios, você vai ver isso também, uma sequência de faz isso, tarará. Na Bíblia hebraica, que é diferente da nossa Bíblia no sentido da ordem que ela é disposta, mas os livros são os mesmos, existem três livros que são chamados de livros de sabedoria. E se você lê esses 3 livros em conjunto, eles te dão realmente uma sabedoria diferente do que você simplesmente lê a Bíblia. O livro de Provérbios vai falar, agrade a Deus, Deus vai te agradar. Você vai ler o livro de Eclesiastes, ele vai dizer, nem sempre quem faz a vontade de Deus vai receber tudo de bom na vida. É um livro assim antagônico, completamente contrário do que faz o Provérbios. E o Jó vai fazer como se fosse a junção, porque Jó fez tudo certinho e sofreu. E depois ele continuou lá e aí ele foi abençoado de novo. Então ele conjuga esses 2 livros de uma maneira muito legal. Se você ler esses 3 livros juntos, você vai ter um aprendizado muito grande. Mas esse não é o assunto principal do que nós queríamos tratar e que vou tratar. O Salmo 77, que se tornou um dos meus salmos favoritos, na verdade, uma das pessoas que se tornou muito importante para mim nesse período todo foi a pessoa de Asaf. Se você ler ali o Salmo 72, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, são salmos de Asaf, são salmos que ele escreveu. Asaf, ele é da mesma época do rei Davi, ele era um dos responsáveis pela música, né? Ele era como se fosse o maestro da época de Davi, ele escreveu muitos hinos na época, né? E esse Asaf, por mais que ele fosse uma pessoa que tinha uma relevância grande, com referência à parte musical, que é uma parte sempre de muita alegria, né? Ele era uma pessoa que lidava com grandes dúvidas dentro de si, sabe? Ele sempre se colocava em situações que ele falava, mas Deus parece que não tá fechando a matemática. Um Deus bom, pessoas que amam a Deus, e esse Deus bom não faz o que aparentemente seria senso comum do que um Deus bom faria com pessoas que amam a Ele. E ele fica muito angustiado, ele fica muito agitado dentro de si muitas vezes. E esse Salmo 77 é um dos clássicos salmos em que nós vemos ele exatamente tendo essa situação, esse dilema de como é que eu lido com isso. Como é que pode pessoas boas, ao nosso olhar, né? Porque essa é a questão. Eu lembro que tempos atrás, a semana passada, teve uma menina que veio aqui no culto. Ela foi minha aluna de inglês aqui em Porto Alegre e eu continuei conversando, eventualmente, uma coisa aqui, outra ali. E nos últimos meses ela começou a fazer mais perguntas, me questionar mesmo sobre Deus, sobre eternidade, sobre essas coisas. E a gente começou várias e várias vezes. Eu dei uma Bíblia para ela. Inclusive, se você me segue no Instagram, eu postei
a mensagem que ela me mandou no dia que a Lu faleceu, dizendo que se não fosse a doença da Lu, muito provavelmente ela jamais começaria a falar sobre Deus comigo. Ou seja, a doença da Lu foi a engrenagem que motivou ela chegar ao ponto de querer conversar comigo sobre Deus. E em uma dessas conversas, ela me perguntou, ela me chama de teacher até hoje, né? Ela falou, como é que pode pessoas boas passarem por momentos ruins? E eu respondi para ela, primeiro a gente tem que pensar o que significa ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa é você ser honesto nos seus negócios, é você obedecer às leis, Isso é ser uma pessoa boa? Tudo bem, talvez como noção geral de sociedade pode ser que sim, mas a gente não pode basear a nossa percepção de bondade nisso. Nossa percepção de bondade tem que ser no Deus bom, no único que verdadeiramente é bom. E ele vai mostrar que nós não somos bons. A gente vai começar a olhar para dentro de nós mesmos e vai ver que nós não somos bons. Uma das frases que eu mais tenho repetido nos últimos tempos é uma frase que o Calvino dizia, a frase dele é assim, tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Tudo de mal que você vê em mim sou eu mesmo. E essa é a grande verdade. Eu não tenho nada para oferecer, né? Eu tenho lutado com isso e não julgo quem fala ou diz alguma coisa, mas tenho sido comparado com pessoas que não creio que deva ser comparado, né? Não consigo levar sobre mim um peso de que você é como Jó. Eu sou o Daniel só, que estou tentando fazer o melhor dentro de uma situação difícil, que tenho tentado ser obediente a Deus e nada mais, sabe? Não tem nada de especial. Quando pergunta como é que faz as coisas, e hoje eu gostaria de tratar juntamente com os irmãos justamente nesse assunto aqui, a minha resposta é: lê a Bíblia, ore, jejue, viva para Deus. É isso, não tem nada além disso. Lê a Bíblia, ore, jejue, vive para Deus. Sabe? É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, você vai ver que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai fazer coisas diferentes na sua vida. Vai ser um outro passo no seu viver com Deus. E não é nada demais, sabe? Não tem regras. Então, o que a gente faz, irmãos? Como é que a gente lida? O título da mensagem de hoje é Aprendendo a Enfrentar Situações Difíceis. Como nós lidamos quando as situações ficam difíceis? O que a gente faz quando a gente percebe que tudo o que a gente tinha de capacidade se resume em nada para realmente resolver o problema? Sabe, a Lu, ela faleceu do câncer que o Steve Jobs morreu. É o mesmo local. Os dois tiveram câncer de pâncreas. Mas tinha uma diferença, mais de uma diferença, mas tinha diferenças entre os dois. O Steve Jobs tinha o dinheiro, e até tem um texto que é atribuído a ele, que eu realmente não sei se é dele, mas eu já ouvi falar, que ele disse, supostamente, não sei se é dele mesmo, eu poderia contratar qualquer médico do mundo, porque a minha conta é de 7 bilhões de dólares. Qualquer hospital, qualquer tratamento, tudo. Eu poderia ter. E não curou. Morreu, na verdade, em 5 meses, 4 meses, eu acho. E aí nós tínhamos no outro lado uma menina de 24, depois 25 anos, que não tinha os recursos do Jobs, não tinha o dinheiro dele. Né? Tinha pessoas que chegavam para mim, às vezes, em mensagem, e falavam, eu queria fazer mais do que orar. Eu falava, se você me der R$1 milhão, você não vai me ajudar. Mas se você orar, você vai colocar toda a sua confiança em Deus, você vai me ajudar. E era a melhor coisa que as pessoas podiam fazer, é orar por mim. Então nós tínhamos essa menina, mas que tinha muita esperança. Eu já citei para algumas pessoas também que uma das coisas que eu mais procurei nos últimos dias lá em casa foi algum tipo de carta de despedida. Porque a Lu, os irmãos sabem, ela escreveu 4 cartas durante o processo da doença. E eu procurei muito por essa carta. Olhei nas Bíblias, né? A Bíblia dela aqui tem alguns papeizinhos aqui dentro, né? Tem, por exemplo, essa cartinha que eu
dei para ela, né, coisas assim. Tem coisas aqui dentro que são dela, fotos de missionários, anotações de salmos, folhetos, essas coisas tem aqui que são dela, né? Mas não tem uma carta de despedida. Isso me provava que a Lu nunca considerou a ideia de morrer. E não porque ela falava, Deus jamais vai permitir que eu morra. Mas porque ela acreditava que esse Deus que ela servia era um Deus capaz de realmente curar ela. Por mais que os médicos deram uma perspectiva de 1 ano de vida. A gente não foi enfrentar um câncer pensando, vamos ver o que dá. A gente foi enfrentar um câncer que disseram, você tem 12 meses. É uma perspectiva diferente de enfrentar uma doença, né? Você saber que, talvez em 12 meses, né? E aí você começa a olhar, aí você pensa, vou gastar dinheiro com isso? Mas e se precisar? E o velório, e o funeral, e tudo mais. E eu tinha que ter tudo isso em perspectiva, mas nunca deixando isso influenciar a minha motivação de acreditar que Deus podia. Não fizemos tudo de maneira assim, Deus proverá e a vitória é nossa. Jamais. Mas qual é a única maneira correta que nós devemos lidar verdadeiramente quando os problemas chegam assim, quando esses tempos vêm sobre nós? Tempos que nós não sabemos o que vai acontecer. A gente não sabe se vai amanhecer um outro dia. A gente não sabe se vai ter uma semana que vem. A gente não sabe se a gente vai estar de noite. Os irmãos que conversam comigo mais frequentemente me perguntam se você vai fazer tal coisa. Eu falo o que Tiago nos ensina. Se Deus quiser, eu vou. Porque eu realmente não sei quanto tempo eu tenho mais. A minha esposa teve 25 anos. Quanto tempo cada um de nós vai ter de vida? Então, o que nós vivemos nesse último mês no hospital e todo o processo fez com que a vida ficasse completamente em uma outra perspectiva. Eu vivi os meus melhores sonhos e pesadelos nesse último mês. Esse último mês foi um mês extremamente difícil. E nós temos visto, irmãos, claramente Deus agindo em 3 esferas na minha vida. A minha família, e isso resume-se a nós aqui e a família no geral, né? E quando eu falo minha família, eu incluo a família da Luciana, porque eu sempre digo para eles, vocês são minha família. Então, afetou a minha família, tem afetado irmãos da igreja, e não somente da nossa igreja, mas de igrejas. Eu recebo mensagens de pessoas assim, você nunca ouviu falar de mim, você não sabe quem eu sou, mas eu orei por ti. Eu orei por ti, eu orei por sua esposa e continuarei orando por ti agora nessa nova etapa. Então essas pessoas têm sido impactadas a orarem, têm sido impactadas a conhecerem a Deus. E também pessoas que não conhecem nada de Deus. Pessoas que estão aí, né, ao nosso redor às vezes, são chefes, são colegas de trabalho, são vizinhos, e essas pessoas têm sido impactadas por causa disso. Esse Salmo 77, lá no início do tratamento, ele falou comigo, porque teve uma live lá na igreja do meu primo, em Extrema, na primeira igreja batista de Extrema, em que eu falei desse Salmo. Um dia antes da Luciana entrar no hospital, esse Salmo voltou à minha mente, e ele ficou na minha mente desde então, porque todo dia de manhã, quando eu abro os meus olhos na minha cama, eu dou de cara com alguns versículos que estão dentro desse salmo aqui. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos. Esse salmo ele é dividido em 4 pedaços. Ele tem 4 pausas dentro dele. Eu não vou focar nessas 4 pausas que ele tem, mas eu vou focar em 3 atitudes, 3 ações que Asaf tomou e que ajudaram ele a enfrentar e a reconhecer e como lidar melhor com problemas difíceis. Notem, essa mensagem aqui não são 3 passos para você receber a vitória, não são 3 passos para você chegar ao sucesso, 3 passos para se livrar de qualquer tribulação. Até porque Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega lá e te concede 3 desejos. Ele é Deus soberano e eu vejo isso muito claramente, porque um Deus soberano, somente Ele seria capaz
de, no ano em que quase 600 mil pessoas morreram no Brasil, preservar a todos nós de ficarmos doentes sequer com essa doença, da minha esposa que tinha uma imunidade desse tamanho, não ficar com uma gripe sequer, e também é o mesmo Deus que era soberano para que num dia, quando tudo parecia muito bem, trazer ela para casa. Então esse é um Deus soberano, todo-poderoso, e que sabe quais são as nossas orações, nossos desejos, mas que também sabe o que é melhor em qualquer situação. E por isso agora vamos ler esses salmos, são só 20 versículos, mas eu acredito que vão ser muito importantes para nós. Salmo 77, versículo de número 1, diz assim: Elevo a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos tempos passados. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viraram-se as águas, ó Deus, as águas te viram... Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os assobios se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram de água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzam de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi feito o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por poder abrir a palavra. Obrigado, Deus, por, ao abrir a palavra, poder estar meditando com os irmãos, que nós possamos pensar juntos. Essa não é uma mensagem impositiva, nós não estamos fazendo com que ninguém compre uma verdade. Minha função aqui é explicar o que as palavras dizem, a tua palavra diz, e ao explicar nós todos concordemos com a verdade. Então que nós possamos pensar juntos, nós possamos andar juntos nesse tempo em que estivermos com as Escrituras abertas, e saímos com convicção de que tua palavra é a verdade. Nos ajuda, Senhor, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas tu és santo e todo-poderoso, e o teu Espírito é quem pode agir nos nossos corações. Por isso eu clamo a ti, Jesus, que todos nós possamos verdadeiramente, em primeiro lugar, colocarmos nossa fé em ti, e segundo, depois disso, andarmos em uma novidade de vida, amando as Escrituras. Nos ajuda, Senhor. Pelo nome do teu Filho é que eu oro. Amém. Então, Salmo 77, nós temos então essas três atitudes
que Asaf tomou diante de um momento de grande dificuldade. Você viu ali no meio do salmo toda uma agitação por parte dele, porque ele não entendia. Ele simplesmente não conseguia entender como aquilo podia estar causando essa agitação nele. Ele estava tão agitado que o irmão pode ler no versículo de número 4, ele não conseguia pregar os seus olhos. Ele não conseguia dormir. Ele não tinha paz para poder descansar. Uma coisa que eu tenho visto como Deus é maravilhoso para comigo é que eu tenho dormido muito bem. Eu tenho descansado muito bem. Quando eu fecho os meus olhos, eu descanso de verdade. E quando eu acordo, como anteontem eu acordei 4:30 da manhã, logo em seguida eu fechei o meu olho e dormi mais algum tempo até chegar a um bom descanso. Ou seja, tenho conseguido descansar verdadeiramente, não tenho tido noites agitadas. Então aqui Asaf, ele está lidando com essa dificuldade, com uma agitação dentro de si, com um certo vazio existencial por não entender como é que as coisas se processam. E eu creio que todos nós, na nossa jornada cristã, vamos enfrentar momentos que a gente vai falar, como é que pode, Deus, isso acontecer comigo? Como é que pode, Deus, você permitir que eu enfrente essa situação, que eu esteja diante desse momento tão complicado, e como é que eu vou reagir a isso tudo? Como é que eu vou explicar para aquele meu colega que eu falei tantas vezes sobre o Senhor e de como eu amava o Senhor, como é que eu vou explicar para ele que o Senhor está permitindo que essa situação me alcance e tome conta da minha vida? Como é que o Senhor pode ser bom, amoroso, como eu tenho várias vezes dito para ele, e hoje o Senhor fazer isso que eu estou enfrentando? Será que o justo juiz não faria o que é certo? Será que o juiz de toda a terra não vai proceder da melhor forma para os seus filhos que ele adotou? Será que, como diz lá em Romanos 8, que se Deus que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por nós, como não nos dará todas as coisas? Como é que um Deus que diz que ia me dar todas as coisas está me deixando assim agora? Bom, Asaf também teve esses momentos de dificuldade. E ele teve 3 atitudes que eu creio que sejam as atitudes que nós precisamos tomar diante de problemas. Primeira atitude, irmãos, primeira atitude que nós devemos tomar é nós devemos nos aproximar de Deus. Essa é a primeira atitude que você tem que tomar. A reação natural do seu corpo, a reação natural da sua vida é querer ficar longe dele. Porque se você devotou toda a sua vida a ele, se você viveu uma vida que era de conformidade à sua palavra, se você fez tudo que ele pedia, como é que ele permitiu tal coisa? Muitas pessoas dizem que saem da igreja porque se decepcionaram com Deus. Tiveram uma experiência ruim com Deus. Eles fizeram melhor. Recentemente, eu e minha irmã, a gente saiu uma noite para fazer evangelismo lá em Novo Hamburgo. Logo que a Lu faleceu, acho que 2 dias depois que a Lu faleceu, a gente saiu numa noite para levar um lanche e folhetinhos para algumas pessoas. E nós falamos com um rapaz que estava num coreto ali, bem perto da minha casa. E ele falou, eu não entendo como Deus permitiu que eu caísse de novo nas drogas. Porque eu comecei a frequentar uma igreja, eu estava bem envolvido, eu estava fazendo o que vocês estão fazendo agora aqui comigo. Eu estava levando lanche para as pessoas na rua. Como é que Deus permitiu, no dia que eu fui lá jogar uma bolinha com meus amigos, eu acabei bebendo, e porque eu bebi, novamente voltei a usar as drogas. Como é que Deus permitiu isso? E nós explicamos para ele que nossas decisões são nossas decisões. Deus não impõe, faz isso e você faz de qualquer forma. Deus nos permite tomar decisões. Ele é um Deus colaborativo. Você vê ele com Moisés, quantas vezes Deus conversou com Moisés e Deus, mudou o princípio do que ele ia fazer. Por quê? Porque conversou. Falou, tudo bem, pode ser assim também, não faz mal. Deus ele tem um conselho, você vai ler sobre os seres espirituais, vai ter um conselho lá. Para que Deus precisa de um conselho? Ele não precisa. Mas ele aparentemente tem prazer nisso. Adão e Eva, lá no jardim, ele vem todo dia conversar. Para que ele precisa conversar? Ele é Deus soberano, por que ele conversa?
Porque Deus gosta de compartilhar. Deus gosta de compartilhar. Ele não é um ditador que impõe regras, mas ele é um Deus que é soberano, sim, mas que gosta de compartilhar. E nós falamos com ele. Você tomou as decisões. Você está enfrentando a situação do jeito que você acabou conduzindo. Mas agora também está nas tuas mãos querer mudar. Está nas tuas mãos querer tomar atitudes corretas. E nós apresentamos o Evangelho. Ele não tomou uma decisão. Mas agora continua com ele a oportunidade de tomar uma decisão que mude verdadeiramente a vida dele. Então, a primeira atitude que nós temos que fazer é justamente o contrário do que é natural a nós, que é nos afastarmos, nos decepcionarmos, virarmos as costas para Deus. Nossa atitude deve ser ir mais perto de Deus. Chegarmos mais próximos dele. Lembra? O Salmo 46, 1, fala que Deus é o nosso refúgio, e esse foi um dos versículos que mais falou conosco nesse processo todo. E é isso que nós temos que fazer. Quando eu estou com medo, eu vou atrás do refúgio. Eu vou atrás da fortaleza. Eu não vou ficar à mercê aqui do nada e podendo ser atingido. Não, eu quero ficar perto de quem vai me proteger de verdade. E o versículo de número 1 vai falar justamente com isso. Olha, essa ideia de chegar mais perto, que ele diz, elevo a minha voz a Deus e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Isso aqui é completamente intencional. Eu estou elevando a minha voz, eu estou falando com Deus para que Ele possa me ouvir e me atender. Eu quero que Ele me atenda. Versículo 2 vai falar, no dia da angústia procuro o Senhor. Ele queria estar perto de Deus, ele queria estar próximo de Deus para que Deus pudesse o ajudar nesse dia da angústia. Então a primeira atitude que nós devemos tomar é chegarmos perto de Deus. E se você for ver a continuação ali, não era uma situação confortável para ele. Ele não chegou a Deus porque eu cheguei em Deus e senti como se fosse um grande abraço quentinho, me apertando, e me aproximando, e me confortando. Versículo 13, eu lembro de Deus e passo a gemer. Eu fico com medo. Medito e meu espírito desfalece. Ele não tinha ânimo para chegar a Deus, mas ele chegou se arrastando. Como se arrastando fosse para chegar junto de Deus. Não importava para ele como ele se sentia. Ele sabia que o melhor era chegar perto de Deus. Irmãos, às vezes a gente não vai se sentir com vontade, mas a gente tem que saber o que é melhor. A gente tem que saber o que é melhor. E sabendo o que é melhor, você tem que fazer o que é melhor. Me impressiona, por exemplo, eu já de algum tempo, olha, para eu beber um refrigerante é uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo. Olha, é 1 em 1 milhão de vezes eu vou beber um refrigerante. E por que eu não bebo refrigerante? Porque eu sei que não faz bem. Como eu sei que não faz bem fumar, como eu sei que não faz bem beber outras coisas, eu sei que não faz bem. E por mais que às vezes a gente saiba, nem sempre a gente age de acordo com o que a gente sabe. A gente saber é uma coisa, praticar é outra coisa. E aqui é a mesma situação. Às vezes a gente não vai estar com vontade de estar na igreja, mas a gente sabe o que é melhor. E a gente vai vir para a igreja. Às vezes a gente não vai estar com vontade de ler a Bíblia, mas a gente vai abrir as Escrituras porque a gente sabe o que é melhor. Às vezes a gente não vai estar com ânimo de orar, mas a gente vai orar porque a gente sabe. Eu acho que o Lutero que disse que se eu deixo de orar um dia, Deus percebe que eu não orei. Se eu deixo de orar 2 dias, minha família percebe que eu não estou orando. Se eu deixo de orar 3 dias, todos ao meu redor percebem que eu não estou orando. Porque é como, aí é um adendo meu, porque é como tomar banho. Se você não toma banho um dia, talvez poucas pessoas vão perceber. 2 dias, pessoas que estão perto de ti vão saber que você não tomou banho. Se você deixar de tomar banho por 3 dias seguidos, todo mundo vai saber que você não está tomando banho. E a mesma coisa com as nossas atitudes básicas. Ler a Bíblia, orar são básico de todo cristão.
Então, mesmo que você não se sinta inclinado a fazer isso, você faz. Porque se o dia que você deixar de fazer, você vai ver que tudo vai começar a ir de mal a pior. Porque a pior coisa que pode existir para um cristão é pensar que a sua capacidade intelectual é suficiente. Depender da nossa capacidade intelectual é a pior coisa que nós podemos ter. O senso comum, o óbvio para o cristão, não existe isso. Isso é de um legalismo incrível. Isso é de uma vida sem nenhuma proximidade verdadeira com Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus em tempos de angústia. E em tempos bons, continuamos próximos. Porque é muito fácil você estar perto de Deus quando tudo está bem. Mas quando as coisas são ruins, você tem que chegar, se possível, ainda mais próximo dele. Mesmo que isso venha a te deixar como ele, ficar gemendo só de pensar nesse Deus. De pensar nesse Deus. Não conseguir fechar os seus olhos de tão perturbado que está. Então essa é a primeira atitude. Quando você estiver passando por problemas, você precisa chegar mais perto de Deus. Você precisa se aproximar de Deus no tempo da angústia. A segunda atitude aparece no versículo de número 5. No versículo de número 5 vem a segunda atitude que diz: penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos passados. A segunda atitude que você tem que ter em tempos de dificuldade é pensar. Você tem que colocar a sua cabeça para funcionar. Você não pode simplesmente fazer as coisas sem pensar. Você tem que meditar. Muitas pessoas às vezes leem a Bíblia, isso é importante, mas meditar eu acho que é o passo primordial. Porque você lê, nem eu leio as notícias, né? Ajuda, eu aprendo alguma coisa, mas não impacta a minha vida. A meditação, o pensar, o buscar entendimento é o que faz a diferença. O versículo de número 6 aqui nessa versão que eu estou usando, que é a da Bíblia Shed, diz que de noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. É aquela frase que eu disse para os irmãos, né, de que o Asaf falando consigo mesmo, será que não foi você que escreveu os hinos? Eu começo a lembrar das coisas que escrevi. Nessa versão está um pouquinho diferente a frase em si. Mas a gente tem que pensar. A gente tem que pensar. E quando a gente fala em pensar, muitas pessoas acham que assim, não, a Bíblia é um livro que você não pode questionar. Deus é um Deus que você não pode perguntar para ele, e aí Deus, por que isso? Para que isso? Não, Deus vai ficar com ódio de mim porque eu estou duvidando dos seus santos e maravilhosos caminhos para a minha vida. Olha, se isso é verdade, esse salmo tinha que ser arrancado dessa Bíblia. Se isso aqui é verdade, joga fora esse salmo. Mas se Deus colocou dentro dos seus hinos um homem que questionou ele dessa maneira, é porque faz parte do nosso viver o questionar, o perguntar a Deus, o indagar a Deus, o querer entender. O querer entender. Porque o querer entender, o pensar, o processar, o meditar, mostra que você não está simplesmente vivendo por viver. Sabe, num relacionamento, os irmãos que são casados ainda, sabem que às vezes você vai perguntar para sua esposa, para o seu esposo, porque você quer entender o que ele está pensando. Ele está fazendo uma coisa que você não está entendendo. E aí você faz o que é assim que ele é. E você fica aquele negócio, mas por que ele é assim, por que ele é assim? Você nunca fala, sabe, não tem esse relacionamento de saber do porquê que a criatura age dessa forma. Qual é a razão que ela não quer fazer tal coisa? Que ela tem essa questão. Porque as pessoas às vezes têm traumas. E se você não fala com a pessoa, você não, sabe, não vai. E no nosso relacionamento com Deus, Deus quer que a gente questione Ele não com o dedo em risco, dizendo, por que Deus? Mas Ele quer que a gente questione dizendo, me ajuda a entender, Deus. Me ajuda a entender. E eu vou fazer essas perguntas porque eu preciso entender como é que funciona isso aqui. Porque eu vejo de um lado essas verdades que para mim são tão óbvias, mas que agora chega na prática e parece que não combina aquilo. Parece que as coisas não estão se fechando. E Deus quer que a gente pense.
Que a gente pare e pense. Que a gente use esse cérebro maravilhoso que ele nos deu. Sabe? Que é capaz de entender o reflexo no espelho. Ele é o Deus que quer que nós criemos novas conexões dentro do nosso cérebro, capazes de entender melhor as situações que nós estamos enfrentando. Vão haver situações, como a que eu estou vivendo, que nem tudo fica tão óbvio para nós do porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. E de forma alguma isso me faz duvidar do amor dele para comigo. De forma alguma isso faz que eu fique receoso de continuar amando a esse Deus, porque ele já fez tanto por mim que eu não tenho como duvidar do seu amor. Jesus Cristo é a prova final, sabe? Deus prova do seu próprio amor porque ele me dá todas as coisas que eu peço, não por causa de Cristo haver morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova cabal do amor de Deus para comigo. Não é nada que ele me dá que me faz entender que ele me ama. É ele ter dado o filho dele para morrer no meu lugar, sendo que eu não tinha nada para oferecer para ele, que me faz entender que ele me ama. É só isso que me prova o amor dele. Não é porque ele não curou minha esposa que eu duvido que ele me ame. Mas porque ele me deu Jesus Cristo, eu não tenho dúvida alguma que ele me ama. Alguma que ele me ama. E dele está aqui Asaf dizendo assim, penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os tempos do passado. Fico pensando nessas coisas. E quais são as perguntas de Asaf? Olha essas perguntas aqui. Versículo 7. Rejeita o Senhor para sempre? O Deus que eu sirvo, porque daqui a pouco Asaf pensou, Deus, eu estou pensando agora aqui com meus botões e tal, eu dei umas mancadas no meu caminho. Sabe, eu nem sempre fui tão bonzinho assim. Eu realmente fiz coisas que eu não me orgulho de ter feito. Mas será que o Senhor vai me rejeitar para sempre por causa daquilo? Será que o Senhor não vai estender misericórdia sobre a minha vida por causa daquilo que eu fiz? Continuando ali, acaso não torna a ser propício? Será que então, aquilo ali, perdeu, já era, acabou? Não tem mais volta? É isso mesmo? Cessou perpetuamente a sua graça? Acabou. Tinha um limite aqui, uma cota do Daniel de graça. Chegou aqui, bateu 100%. Infelizmente, Daniel, quando você não tem mais graça para receber, quem sabe, né? Mais para frente a gente abre uma nova promoção, mas até agora é isso que você tinha de acesso. Caducou, eu gosto desse termo jurídico aqui. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Poxa vida, se você ler o Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, tem a melhor descrição de quem Deus é. Folgado. Você vai ver esse Êxodo 34, 6 e 7 sendo repetido em vários pedacinhos da Bíblia, mostrando como Deus é misericordioso, compassivo, tardio irar-se. E isso você vai ver em vários lugares, lá em Pedro, essas ideias sendo repetidas várias vezes, porque aquela é a descrição do próprio Deus. O próprio Deus se descrevendo. Como é que ele é? Ele vai dizer aquelas palavras do Salmo 34, versículos 6 e 7. E aí ele está aqui se questionando justamente por isso. Poxa vida, eu sei o que o Senhor falou lá, de quem o Senhor era. Como é que não fecha agora essa descrição? Como é que isso aí que você disse, eu vou ler porque, né, só para não ficar no vácuo, diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou. E aí então Deus se descrevendo, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, ou a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então aqui ele está dizendo exatamente isso. Caducou a sua promessa para todas as gerações. Não era só 3, 4 gerações. E é muito legal que ele fala ali que ele é benigno para 1000 gerações e que ele visita a iniquidade 3 e 4. Ou seja, é muito disparelho a benignidade de Deus e o castigo dele. Não tem como comparar uma coisa com a outra. E ele está falando assim, caducou isso aqui, não vale mais. Porque caducar significa isso. Não vale mais, acabou, já era. Né? Não tem mais validade.
Você vai pegar uma lei lá do passado e falar, não, mas eu quero que o meu direito seja agora cumprido. Não, essa lei acabou. Isso aí era para quem existia naquela época. Hoje em dia não vale mais. E ele fala, caducou isso? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou seja, Deus está com amnésia, Deus não está lembrando mais do que ele sabia fazer antigamente, né? Lá, quando a Lu faleceu, eu até não quis assistir a disputa de terceiro e quarto lugar do Brasil, porque era Brasil e Argentina. E era exatamente esse jogo que estava passando na hora que a Lu chegou e veio a falecer. Então, Deus não estava assistindo às Olimpíadas e falou, a menina está passando mal. Não deu tempo. Não foi isso que aconteceu. Ele não se esqueceu da minha esposa ali, e ele também não se esquece de ser benigno. É isso que Asaf está querendo entender. Ele se esqueceu como é que é ser benigno, ou ele na sua ira agora não está reprimindo as suas misericórdias. Ele começou a querer pensar e entender. Ele queria entender de verdade o que Deus estava fazendo, porque isso estava perturbando ele dentro de si. E ele começou a pensar nessas coisas, e a meditar nessas coisas. E aí no versículo 10 ele chega à conclusão dos seus pensamentos, que é, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou seja, o que eu estou passando hoje é porque Deus está permitindo, na sua soberania, na sua mão, que essa situação venha vir sobre mim. Se Deus antes me abençoava, e agora ele deixou de me abençoar, não foi porque ele virou mal, é simplesmente porque a destra dele mudou. Ele mudou o direcionamento do que ele estava fazendo, mas isso não significa que ele está sendo mal, e sim porque ele sabe o que vai acontecer. Eu lembro que muitas coisas nos vieram à mente quando aquilo aconteceu naquele quarto de hospital. Como eu disse, a última coisa que eu pensei naquela segunda-feira, naquele quarto, que a Lu ia morrer. A última coisa. Porque a Lu estava dando todos os sinais de melhora. E não era assim como as pessoas falam, a melhora da morte, que a pessoa em 24 horas dá aquela guinada, fica super bem e pum. Não, a Lu tinha progressos de melhora, o que mostrava que era uma coisa constante. Tinha situações que pioraram também nesse mesmo tempo, mas as melhoras eram muito evidentes para nós. Tanto que naquela segunda-feira, o meu prognóstico, eu sempre fazia meus próprios cálculos na cabeça, é que no máximo domingo eu estaria em casa. Ela já ia estar bem, porque ela começou a se alimentar legal, o intestino está funcionando, vai passar essa infecção, porque ela já passou por outras infecções durante esses 30 dias, ela tomou antibiótico várias vezes antes, então vai dar tudo certo, domingo a gente está em casa. Era a última coisa que eu pensei que isso ia acontecer. Então, porque Deus levou minha esposa, significa que ele mudou a destra dele. E por que ele mudou? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Existiam coisas que eu tinha sido preparado, que como os irmãos podem bem imaginar, nem tudo eu falava, porque tinham coisas que mudavam tanto de um dia para o outro, que se eu começasse a falar assim, ó, a luta mal hoje, a luta bem hoje, a luta mal hoje, os irmãos não iam conseguir processar, porque, né, melhorou isso, piorou isso, melhorou isso, piorou isso. Então tinha coisas que eu só falava quando eu tinha muita convicção de que aquelas coisas eram muito possíveis de vir a acontecer. E uma das coisas que tínhamos preparado era assim, Daniel, a Luciana está com um quadro de infecção pulmonar que tem que ser tratado. Ela vai tomar antibióticos, provavelmente vai dar tudo certo, está tudo tranquilo, tá? Mas, se o pulmão dela começar a desoxigenar muito gravemente, chegando ao ponto de precisar de ventilação mecânica, nós não levaremos ela para a UTI, porque ela não vai melhorar. Ela vai passar talvez mais uma semana viva num quarto de UTI sozinha, sem você estar perto dela, isso não vai ser bom para ela. Então você sabe que se a tua esposa chegar nesse ponto, eu vou chegar aqui e vou falar que a gente não vai levar ela para a UTI. Eu falei, eu entendi, doutor, eu entendi. Então nós fomos preparados para todas essas coisas. Talvez Deus levou a Lu naquele dia em que ela estava tão bem, porque ia chegar esse momento e ele não queria colocar em cima dos meus ombros essa escolha. Porque por mais que a médica dissesse, nós não vamos levar, se eu, marido, dissesse, vocês vão levar, ela ia levar. Porque como médico, ela tem que fazer o máximo pelo paciente. Por mais que ela me dissesse que não valia a pena, se eu dissesse, leva, ela ia levar. Deus tirou esse peso de sobre mim. Não vou levar.
Ou como minha irmã uma vez pensou também, já imaginou, Daniel, a gente passar 30 dias no hospital, a Lu ter alta, a gente chegar em casa, ela passar mal e voltar para o hospital, o que não aconteceria na cabeça dessa menina? Deus nos livrou disso. Ele nos livrou. A destra dele mudar não significa que ele se tornou mal para conosco. Muitas vezes ele está nos livrando de situações que a gente não saberia como lidar se fossem de outra forma. Então Deus sempre faz o melhor. Sempre faz o melhor. E por mais que nós nos questionemos, que nós começamos a pensar em todas aquelas verdades, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, sabe? Reconhece em todos os teus caminhos, endireitará as tuas veredas. Você começa a recitar esses versículos e versículos e versículos. E aí você pensa, e aí teve o Lázaro, e aí teve o Jairo, e essas duas histórias interessantes. Mais naqueles momentos só Deus e eu, esse é meu com Deus. Lázaro e a filha de Jairo foram as duas histórias talvez que eu mais pensava quando eu olhava a situação da saúde da Lu e pensava, mas Deus tirou um homem 4 dias morto dentro de uma tumba e fez ele sair caminhando. Deus pegou uma menina que estava morta, que as pessoas, quando ele disse que ela estava dormindo, todos riram dela porque ela estava morta mesmo. Deus pode curar minha esposa. Sabe o que é interessante? O dono da funerária, que fez todo o processo e que abriu a lápide onde o local onde a Lu foi enterrada, o nome dele é Lázaro. Um dos casais mais amigos que nós temos, que estava aqui no domingo passado, Samantha Alaor. Samantha grávida, está com 5 meses, se não me engano. A menina que lá dentro está crescendo, o nome dela é Talita, que é justamente o que Jesus falou para a filha de Jairo, Talita cumi, menina, levanta-te. E Deus colocou essas duas coisas na minha vida, no sepultamento da minha esposa. Isso é muito eu e Deus. Isso é muito eu e Ele. Para você talvez não faça sentido. Para mim, isso é assim, ó, Deus falando, eu sei que tu acreditou nisso. E eu não me esqueci. Isso é muito eu e Ele. E experiências, irmãos, a gente não fala com o intuito que você pense que você pode replicar isso na sua vida. De jeito nenhum. Experiências que nós vivemos são momentos que Deus e eu compartilhamos, como você vai ter as suas experiências com Deus. E você não vive baseado nessas experiências, mas essas experiências fazem muita diferença na sua vida. Então, segunda atitude, aqui só para eu voltar e andar, porque o tempo está correndo. Segunda atitude que nós devemos ter, quando nós estamos enfrentando situações difíceis, nós devemos pensar de verdade. Deus não se ofende quando nós questionamos Ele no sentido de querer entender, não de questionar a sua bondade, não de questionar a sua misericórdia, mas de como é que nós conjugamos essas informações. Como é que a pecinha A encaixa na pecinha B se parece que as coisas não são iguais? É isso que nós devemos fazer. E em terceiro lugar, é o que fala no versículo de número 11, que diz, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Recordar, desculpa. Recordar é lembrar, é trazer a mente de novo. Lamentações 3, vai falar isso, né? Trago a memória, né? Trago a memória o que me traz esperança, né? O Lamentações 3, 21 vai falar isso. E aqui, Asaf está dizendo isso, eu comecei a pensar, a lembrar, a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez na antiguidade. A palavra maravilhas aqui também acontece porque isso é um milagre. Você vê a vida de Elias, ele ali no final da sua vida, um pouquinho antes de ser levado aos céus, ele pegar a sua capa, bater no Rio Jordão e o rio abrir, isso é um milagre.
Se eu for hoje em Israel pegar uma capa e bater no rio, eu vou molhar a capa. Não vai abrir, porque aquilo é um milagre. Aí depois Eliseu voltar com a mesma capa, bater de novo e o rio abrir de novo, isso é um milagre. Isso é completamente miraculoso. E é isso que Asaf está pensando. Esse é o Deus que faz esses grandes prodígios. Eu começo a lembrar de tudo isso, eu começo a pensar em tudo isso. E é interessante que o pensamento deles, ele é justamente focado num tópico muito comum. Versículos finais, lá vai falar, versículo 19, pelo mar foi o teu caminho, a tua vereda pelas grandes águas, e não se descobriram os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O que ele está falando? Da abertura do Mar Vermelho. Quando o povo saiu do Egito e foi em direção à Terra Prometida. Então é isso que ele estava lembrando quando ele falou que ele lembrava dos milagres antigamente. E era esse versículo também que me conduzia, e é esse versículo que está lá na minha parede, lá na porta do meu guarda-roupa, do 11 ao 14, que fala justamente isso, que Deus ele fazia milagres e eu lembrava, e eu lembrei de todos os milagres da época de Jesus, lembrei dos milagres do Antigo Testamento, lembrei de tudo isso, eu trouxe à memória tudo isso. Eu trazia à memória todas essas informações e considerava isso. Considerava que Deus era o grande Deus capaz de fazer todas essas coisas, que o caminho de Deus é um caminho de santidade. E aí o versículo 13 tem esse questionamento indagador, que Deus é tão grande como o nosso Deus. E isso era uma coisa que eu ficava pensando, esse é o meu Deus grandioso. 14, tu és o Deus que opera as maravilhas entre os povos e tem feito notório o teu poder. Ou seja, ele lembrava dos antigos milagres, mas ele dizia, o mesmo Deus que fazia isso, ele hoje em dia faz milagres. E era isso que eu orava diante de Deus. Deus é capaz de fazer, porque hoje o Senhor ainda é poderoso para mudar qualquer situação. Então eu trazia à memória tudo isso. Eu trazia à memória tudo isso. Mas isso não fazia com que eu estivesse num duelo de braço de força, de braço de guerra, querendo ganhar de Deus a luta. Não era isso. Eu só trazia à memória porque Deus, para mostrar que eu confiava no Deus das Escrituras. Que essas coisas que muitas pessoas não acreditam que são possíveis, mostram que nós estamos nos afastando da verdade do próprio Deus. Porque se Deus é o Deus que fez essas coisas, é o Deus que pode fazer essas coisas ainda hoje em dia. E eu colocava a minha fé, mesmo não vendo o que podia acontecer, eu colocava a minha fé num Deus que podia fazer essas coisas. Mas nesses versículos aqui tem 4 personagens que para mim são muito interessantes. Porque eles foram escolhidos a dedo, esses 4. E na minha meditação eles são muito óbvios de estarem aqui. Versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Agora vai para o versículo 20. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Por que essas 4 pessoas aqui? Porque justamente esses 4, teve tanta gente importante na vida de Israel. Por que esses 4 aqui? Jacó. Jacó nós sabemos que era o nome que ele foi batizado quando ele nasceu, porque ele nasceu, agarrado ao calcanhar do seu irmão. E ele teve esse nome, porque tinha todo o significado de como ele era trapaceiro de verdade, Então esse é o nome de Jacó, o nome original, que Deus depois transformou em Israel e que virou a nação de Israel. Então esse é o início da nação de Israel, nós pontuamos com Jacó. Depois nós temos José. Qual a importância de José na trajetória de Israel? Justamente quando existe aquela grande fome em Israel, José, antes dessa grande fome chegar, ele é vendido pelos seus irmãos por causa de ciúmes, ele é levado, revendido, e ele vai chegar ao Egito. Lá ele passa por todas as dificuldades que ele passa, ele é preso injustamente, ele é acusado de um monte de coisa, mas ele se torna o grande governador do Egito. E quando a fome vem sobre a terra, os seus irmãos vêm atrás de alimentação e Deus faz com que essa coisa maravilhosa
se torne essa coisa, tenebrosa que os irmãos fizeram para ele, se tornou, na verdade, uma coisa maravilhosa para Israel, porque preservou a nação de Israel nessa dificuldade. E por fim nós vemos Moisés e Arão, que são aqueles dois grandes líderes que Deus levanta quando no final dos 430 anos de exílio lá, ele levanta esses dois e leva o povo embora. O que isso me mostra? Que o plano de Deus, ele tem um início, Jacó. Ele tem um meio, ele vai me sustentar independente do que acontecer. Pode estar a fome que vier, Deus vai achar um jeito, ele vai providenciar uma maneira de me manter nesse caminho. Porque é o plano dele, ele não vai esquecer a nação que ele começou. Ele coloca um José. E depois, quando ele vai levar essa nação para finalmente dar a terra prometida para ele, ele levanta dois líderes. Um que era para ter morrido, porque todos os filhos dos hebreus estavam sendo mortos, mas esse menininho foi colocado dentro de um cestinho e jogado nos rios, e a princesa viu ele e amou ele e cuidou dele, e deu para sua própria mãe poder amamentar e cuidar dele e tudo mais. E Deus manteve ele no tempo certo, Deus foi e transforma nesse grande líder, para que ele pudesse levar o seu povo embora. Isso mostra que o plano de Deus tem início, tem meio e tem fim. Não importa o que a gente está vivendo, Deus vai ter sempre um início para esse plano. Ele sabe o que ele está fazendo. No momento de dificuldade, no momento que a gente parece que as coisas não estão andando bem, ele está sustentando porque ele sabe o que ele está fazendo. E ele vai levantar um José se for necessário, mas ele não vai nos abandonar no meio do caminho. E ele vai chegar ao final do que ele tinha como planejamento para o seu povo e mostrar que ele era o Deus que fez tudo isso. E o nome dele vai ser exaltado por causa que ele mostra que ele é Deus soberano sobre todas as nossas vidas. Irmão, não importa o que você está enfrentando, Deus sabe, Deus te conhece, Deus nunca se esquece de ti, e Ele vai fazer o plano dele ser cumprido cabalmente, da maneira como Ele queria, do modo seguro como só Ele poderia fazer. Você nunca está à mercê do destino. Deus, Ele tem te segurado e te guardado nas suas próprias mãos. Deus é maravilhoso. Deus é incrível. Ele não pode ser questionado. E nós devemos lembrar de quem é o nosso grande Deus. Sabe, estude. Agora me fugiu a referência, mas existe um salmo que diz que aqueles que conhecem o teu nome, estou achando que é o 55, mas não tenho certeza, aqueles que conhecem o teu nome confiam em ti. Nós devemos confiar em Deus porque nós conhecemos quem Ele é. Porque a gente vive para Ele e na dependência dEle e amando Ele todos os dias. E querendo conhecer Ele mais. Não me contentando em simplesmente ler a Bíblia por ler a Bíblia. Não me contentando em só vir à igreja eventualmente, casualmente, quando sobra tempo, se tiver o dia bom. Mas querendo sempre, sempre, sempre ter comunhão com esse Deus. Ao ver, às vezes, essas palavras maravilhosas e falar, puxa, eu também queria poder conhecer mais esse Deus e buscando conhecer esse Deus. Deus, Ele tem planos maravilhosos. Deus é um Deus incrível e nós devemos amá-lo com todo o nosso coração. Mas isso não é natural para o homem. Amar a Deus não é algo que você consiga fazer com seus melhores esforços. Amar a Deus é uma coisa que somente o Espírito Santo agindo no teu coração pode fazer. Se você não conhece a Deus, se Ele não é seu Senhor e Salvador, se Ele não te resgatou da morte eterna, você pode ser a pessoa mais, sabe, eu acho que é carochinha o termo que a gente usa, você pode ser a pessoa mais piedosa, como as pessoas gostam de dizer, você não vai chegar ao padrão de Deus. Todos os pecados estão destituídos, estão longe da glória de Deus. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados em primeiro lugar, nós precisamos colocar nossa fé exclusivamente em Cristo somente, é somente por causa dele que nós temos acesso a Deus, ele é o único mediador entre Deus e o homem, e se não for por ele nós jamais chegaremos a Deus, porque ele é o caminho que nos leva a Deus.
A partir do momento que eu entendo minha situação de pecador, que eu entendo minha completa podridão que eu sou, e eu reconheço que Ele pode me perdoar e me limpar de tudo isso, a partir desse momento que eu me torno uma nova criatura, aí sim o Espírito Santo pode agir na minha vida e me mostrar os meus erros e fazer com que eu seja cada vez mais parecido com Cristo. Meu versículo favorito é Filipenses 1,6, que fala que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. E eu tenho dito várias vezes essa frase, ele é incansável nisso. Porque eu sei, eu, Daniel, sei os caminhos que andei, eu sei a maneira como vivi, e eu sei que ele é incansável em dizer, Daniel, você não vai fugir de mim. Você já é meu, eu já te comprei. Você já reconheceu, por mais que você errou aqui de novo, eu não vou desistir de ti. Eu vou te transformar em imagem do meu filho, nem que seja que eu faça você passar para a pior dor da sua vida, mas eu vou te transformar. Eu vou te transformar. Esse Deus é maravilhoso, incrível. Conheça Deus. Conheça Jesus. Não seja simplesmente uma pessoa que já ouviu falar sobre isso, mas conheça Ele. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe quem Ele é. Enxerga a mão dele te guiando, enxerga a mão dele te conduzindo e anda com Ele. Anda com Ele. Então são essas as 3 atitudes que nós devemos ter quando nós enfrentamos problemas. Primeiro, nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos estar perto dele. Precisamos pensar, questionar, entender, ver como é que pode as coisas conjugarem, como uma coisa pode andar junto com a outra, querer realmente conhecer mais o nosso Deus. E por fim, lembra, pensa, não esquece daquilo que Deus já fez, porque esse é o mesmo Deus, como diz Hebreus, o mesmo ontem, hoje, que vai ser para todos sempre. Problemas vão vir, dificuldades nós vamos enfrentar, mas a maneira como nós enfrentaremos elas vai depender de como nós vivemos. A Lu só pôde enfrentar aquela doença da maneira como ela enfrentou, porque ela era essa menina dessa Bíblia. Que anotava, sublinhava e que vivia. Na página seguinte desse capítulo, em cima do Salmo 78, com a sua letra, ela escreveu: crer e confiar em Deus da minha salvação. Você não tem garantia de vida. Diz para mim. Uma menina de 24 anos, com câncer de pâncreas, você vai dizer que você tem garantia da sua vida? Pensa um pouquinho melhor. Mas hoje, essa menina está perfeita. Ela está perfeita. Como nem no dia do nascimento dela ela esteve. Na verdade, ela nasceu com um probleminha e precisou ficar uma semana na incubadora lá. Mas isso não é a questão também. Mesmo que ela tivesse nascido perfeita, sem nenhuma necessidade de incubadora, nada disso, ainda assim, ela não estaria como ela está hoje, porque hoje a Lu não peca mais. Ela não se cuida para ver se ela vai vacilar ou não. Ela não precisa resistir às astutas ciladas do diabo. Sabe? Nada. Tudo passou. Tudo passou. E um dia, se você também é crente em Jesus Cristo, tudo vai passar. Tudo vai passar. Apocalipse 21:4 diz que todas as nossas lágrimas vão ser enxugadas, porque lá não haverá mais morte,
nem dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa que deve muitas vezes guiar a nossa mente. A gente tem que pensar nas coisas do passado, mas sem esquecer a perspectiva do futuro que nos aguarda. Irmãos, de novo, eu falo muito da minha esposa, mas ela não é uma super cristã, nunca foi. Ela não foi uma super cristã, mas ela tinha Deus maravilhoso, que hoje é a razão pela qual ela está perfeita. E não para a glória de Deus eu falo isso, não para a glória dela eu falo isso, mas para a glória daquele que a salvou. Tempos difíceis vão vir. Como você vai enfrentar esses tempos difíceis? Vamos orar. Santo Deus, eu te agradeço por tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque tudo que nós enfrentamos, a maneira como nós enfrentamos, a vida que nós temos, tudo isso está debaixo da tua mão poderosa, maravilhosa. Tu és um Deus único. Nós te amamos, Pai. Eu te amo, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Por tudo que o Senhor faz. Obrigado por estar sempre conosco. Obrigado por ser o El Roi, como nós vemos lá no Gênesis 19, o Deus que me vê. O Senhor é o Deus que está sempre me vendo, sempre sabendo todas as coisas que acontecem na minha vida. Não existe um momento que o Senhor tire os olhos de mim. O número dos teus pensamentos sobre mim são incontáveis. Tu és maravilhoso, Deus. Mas, Deus, eu sinto que talvez alguém aqui, e eu oro que não seja, mas eu penso que pode acontecer, e por isso eu oro a Ti, Pai. Se alguém aqui ainda não tem certeza de que tem um relacionamento verdadeiro contigo, que não tem certeza da vida eterna, que não tem certeza de que Deus salvou a sua vida, se o Espírito Santo não fala com o espírito dessa pessoa dizendo que é a filha de Deus, ó Pai, eu clamo que não possa sair daqui sem te conhecer. Mas também existem alguns de nós que talvez, ó Pai, não somente os que estão aqui, mas os que nos assistem, que não estão andando na verdade. E eu sei, Pai, todos nós temos pecado. Eu não sou aqui quem está numa posição superior, dizendo eu não tenho pecados, vocês têm pecados, mas eu tenho os meus pecados. Eu tenho as minhas dificuldades e o Senhor sabe o quanto nós temos trabalhado e exercitado para vencer isso tudo. O quanto a gente tem buscado soluções e maneiras para deixar de acontecer os pecados que tanto me entristecem e muito mais entristecem o Senhor. E por isso eu clamo a Ti, meu Pai querido, por favor, nos ajude a sermos humildes, a andarmos sempre próximos de Ti e a entendermos que o Senhor sempre vai ter misericórdia para nos perdoar os pecados, sempre que nós os confessarmos. Obrigado por tudo, Deus, por tudo que o Senhor faz. Nos dá uma boa semana, nos ajude a andar junto de Ti a cada dia. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador amado, que nós oramos gratos. Amém, Senhor Deus. Pastor? Eduardo, chama as crianças lá, por favor. Obrigado, pastor Daniel. Desculpe, irmãos, a ausência. Eu não estava me sentindo muito bem no começo do culto, no decorrer do culto, mas eu fiquei assistindo ali a pregação do pastor Daniel em casa e pude sentar ali na escada e ficar ouvindo o finalzinho. Sei que a porta aqui está precisando de um óleo, né? Porque não deu muito para entrar sem ser percebido, mas de toda forma, o privilégio que Deus nos deu de ouvirmos a palavra do Senhor essa noite. Temos um rapaz que nos visita, seu nome, por favor? Thomas. Obrigado por sua presença, Thomas. Volte mais vezes, tá bom? Os demais, todos são de casa. Eu creio que as crianças vão subir, vão fazer uma pequena apresentação de Dia dos Pais, mas para quem nos assiste, nós encerraremos a nossa transmissão nesse momento. Os irmãos, peço que ainda permaneçam sentados, tá bom? Então, quem nos assiste pela internet, Deus abençoe a todos.